Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Clube de Vídeo, ao sétimo episódio e penúltimo episódio da quarta temporada. E hoje, para celebrarmos os 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões, e como eu anunciei no passado episódio, vamos falar de Camões, Erros Meus, Má Fortuna, Amor Ardente, um filme de 1946, realizado por José Leitão de Barros e com António Vilar no papel do protagonista Luís Vaz de Camões, uma das maiores figuras da cultura portuguesa e que ainda hoje é basilar na cultura portuguesa. E portanto acho que faz sentido evocarmos a sua memória através de um dos poucos registros ficcionais que existem sobre a vida dele. Portanto, este filme é no fundo um relato da vida de Luís Vaz de Camões desde a sua juventude, ou melhor, os anos em que pouco estudou em Coimbra e onde se apaixonou muito e produziu vários poemas, e que passa ainda pelo desterro no Ribatejo por ofender o rei Dom João III. Conta ainda a sua ida para Ceuta, os amores que teve, ou melhor, os amores que não foram correspondidos e os amores que ele correspondeu e depois largou. E ainda conta, portanto, aquilo que é talvez uma das maiores lendas acerca de Camões, que é o facto de ser, no fundo, de ter salvo, ou melhor, de ter salvo os Lusíadas durante um naufrágio quando estava a ir para a Índia ou quando estava a voltar da Índia. E, portanto, este filme, no fundo, relata a vida de Luís Vaz de Camões a partir daquilo que se sabe sobre ele. Portanto, sabe-se alguma destas questões são verdade, sabe-se que ele teve várias vezes preso, o filme mostra isso, sabe-se que ele escreveu os Lusíadas, e o filme também retrata isso de uma forma bastante exagerada, e eu depois já vou explicar essa questão, porque isto tem que ser enquadrado historicamente por motivos óbvios. Por motivos óbvios não, tudo tem que ser enquadrado historicamente, mas a explicação para aquilo que se vemos no ecrã tem uma explicação histórica. E depois também temos o facto de ele ter ido para Ceuta, para o Norte de África, ou supõe-se que ele foi para o Norte de África, sabe-se que ele estudou em Coimbra, mas lá está, este filme mistura alguns factos com aquilo que é as lendas populares. Portanto, o facto de ele ter salvo os Lusíadas no naufrágio, não é? Portanto, é uma coisa um bocadinho, não é? Para mim que é um bocadinho questionável, não é? Porque o facto dele, portanto, aquilo era papel, não é? Portanto, papel ou podia não ser papel, podia ser também, como é que aquilo se chama? Eu agora não me estou a lembrar, mas sei que aquilo é feito com pele de animal e agora não me estou a recordar da palavra, mas sim, podia também ser isso, e isso é mais resistente do que o papel. O papel é por isso que nós temos documentos da Idade Média melhor conservados do que coisas com 200 anos, porque a pele do animal é mais resistente. Mas de facto, é um bocadinho, para nós é um bocadinho, melhor, mas nós percebemos que este filme de facto faz um cruzamento entre aquilo que é os factos e aquilo que é o misticismo à volta da figura de Luís Vaz de Camões, que para todos os efeitos é e sempre será uma figura assim bastante mítica e envolta em mistério. Aliás, o túmulo dele no Mosteiro dos Jerónimos, há quem questione se aquilo é de facto as ossadas dele, porque o que se sabe é que ele foi enterrado numa vala comum e portanto aquilo pode tanto ser as ossadas de Luís Vaz de Camões como o do Zé da Esquina. Portanto, não desmerecendo o Zé da Esquina, mas a verdade é que Luís Vaz de Camões até na morte deixou bastante dúvidas, e portanto sabemos que ele acabou na miséria e o filme também representa isso, mas ele até na morte deixou bastantes dúvidas, e é por isso que também o torna uma figura bastante fascinante, não por nos ter ou melhor, não por ter produzido um dos maiores ex-libris da música, já dizer da música portuguesa, mas não, da literatura portuguesa, que é os Lusíadas. Podemos questionar se ainda hoje se faz uma análise atualizada dos Lusíadas, mas objetivamente os Lusíadas são uma grande obra literária e portanto os Lusíadas, o facto de ser uma epopeia, demonstra que tem o seu, ou melhor, ser uma das poucas epopeias das línguas europeias, e o facto de Portugal ter uma epopeia demonstra o quão bom e quão talentoso era Luís Vaz de Camões. E portanto,
Acho que esta figura é fascinante por si só, e este filme, obviamente, que tem traços da época, tem, mas também tenta transpor para o ecrã esse lado mais fascinante de Luís Vaz de Camões. Eu falei do nome de António Vilar como parte integrante deste elenco, mas deste elenco ainda fazem nomes, ou melhor, fazem parte de nomes que certamente quem é da minha idade conhece, portanto, Eunice Munhoz, que morreu há relativamente pouco tempo, não é? Cerca de 2 anos. E é curioso, nós vemos Eunice Munhoz num papel quando ela tinha 18 anos, portanto este filme é de 46, ela nasceu em 28, penso eu, portanto ela tinha 18 anos neste período, portanto nós estamos habituados à figura de Eunice Munhoz quase como uma avó, não é? Portanto, se ela faleceu há 2 anos, tinha 90 e tal anos, portanto há aqui uma grande amplitude de idades. E é muito interessante, nós vemos este que é talvez um dos seus primeiros trabalhos gravados, e ela interpreta um papel fenomenal neste filme. Eu daqui a pouco vou já explorar, mas é para mim um dos grandes papéis ou melhor, uma das grandes personagens deste filme, e eu adoro-a. E não por ser Eunice Munhoz, do qual eu sou fã, e sou fã por algumas produções que assisti, mas é porque de facto a Eunice Munhoz é uma grande atriz, mas também está apoiada por um grande texto. Eu daqui a pouco vou falar um pouco sobre isto, porque acho que este filme tem alguns problemas, mas de facto a Beatriz da Silva está muito bem escrita, e acho que é talvez a personagem mais fascinante deste filme, ao contrário de outras personagens. Depois temos ainda no elenco Julieta Castelo no papel da Infanta Dona Maria, Paiva Raposo no papel de Pedro Andrade Caminha, o inimigo de Luís Vaz de Camões, e ainda Carmen de Lourdes no papel de Dona Catarina da Taíde, que é talvez o outro nome mais conhecido deste filme. Carmen de Lourdes também fez parte, ela também faleceu há relativamente poucos anos, em 2021, portanto ela ainda teve algumas participações em televisão, e certamente alguém deve se recordar dela, porque ao contrário de algumas destas figuras que acabaram por falecer em meados do século XX ou poucos anos, é muito curioso que algumas destas, eu gosto sempre depois de ver quando é que estas figuras faleceram, porque, portanto, eu sei que o caso de António Vilar faleceu mesmo no final do século XX, mas eu acho que penso que as únicas pessoas que chegaram ao século XXI foi mesmo Carmen de Lourdes e Eunice Munhoz, portanto, e já chegaram ao século XXI com uma idade bastante avançada, não é? Portanto, ambas faleceram com 90 e tal anos, portanto. Sei a data de nascimento de Carmen de Lourdes. Carmen de Lourdes nasceu em 1924, portanto, este ano iria fazer 100 anos, credo. Ia fazer 100 anos, portanto, onde é que já vão os 20 anos? Ia fazer 100 anos, portanto, foi uma grande idade, uma grande bagagem. E de facto foram duas grandes atrizes, tanto no cinema como no teatro e como em televisão. Mas pronto, eu já falei assim, de modo geral, qual é o plot deste filme. Portanto, é renarrar a vida adulta, digamos assim, de Luís Vaz de Camões. Portanto, o filme vai acompanhando vários episódios da vida de Luís Vaz de Camões. Mas como eu estava a dizer, eu tinha algumas questões acerca deste filme. Eu de facto, eu não acho que este filme seja péssimo. Obviamente que não é um filme péssimo de todo. É sem dúvida uma das maiores produções do cinema português, o que é bastante visível pelos cenários muito bons, aliás, os cenários mesmo muito bons e que me surpreenderam para aquilo que é hoje em dia o cinema português e a imagem que nós temos do cinema português. Os figurinos também são bastante bons e são bonitos. Eu acho que, por acaso, há uma coisa que eu gostei deste filme, foi mesmo os figurinos. Os figurinos, tanto masculinos como femininos, são bastante bonitos. E à parte também de ter atores bonitos. O protagonista é muito bonito. Digamos, António Vilar, ali naquela idade, ele neste período teria 30 e tal anos. Portanto, era um homem bastante bonito e, portanto, que deu aqui um ar bastante interessante também ao filme, digamos assim. Mas sim, António Vilar era bastante bonita, assim como, por exemplo, Carmen de Lourdes também era muito bonita. Julieta Castelo tem uns olhos muito bonitos, como a Infanta Dona Maria. Mas os próprios figurinos também dão aqui uma ambientação muito, muito bonita ao filme. E, obviamente que no cinema os olhos também comem e, portanto, esta componente também é bastante importante para nós,
para nós abordarmos, não é? Portanto, há pessoas que até fazem teses e fazem e que dão bastante atenção também ao lado mais estético dos filmes, porque também é algo, portanto, o cinema, se é algo visual, também não se pode descurar desse lado mais, digamos que muitas vezes nós encaramos como mais supérfluo, mas não é. O texto tem que ser bom, mas também tem que estar apoiado naquilo. Aliás, foi aquilo que eu falei também no último episódio, da questão que as questões mais técnicas, mesmo os efeitos especiais, portanto, as luzes, também têm que estar ligadas ao filme, e isso pode elevar um filme a um outro patamar, e eu acho que isso é talvez a grande função do cinema, é dar uma imagem àquilo que é muitas vezes os textos. Muitas vezes os realizadores tendem a fazer, portanto, invenções. Eu aqui vou pegar mais nas questões dos livros, porque muitas vezes a literatura é mais, portanto, é algo mais interior, é uma experiência mais interior, e as imagens que nós criamos a partir das descrições muitas vezes são algo mais pessoal. Pelo menos eu gosto sempre de ler um livro e gosto sempre de imaginar como é que são os cenários, como é que são as pessoas, a partir daquilo que é a escrita, a partir daquilo que é também as descrições, e aquilo também que é a partir da própria personalidade, não é? E de facto muitas vezes os filmes, obviamente que os filmes e quem decide quem financia os filmes, neste caso, acabam por muitas vezes não elevar os livros, mas eu, na minha perspectiva, o cinema tem essa função de dar de enquanto objeto artístico, elevar um texto, ou seja, aliar o texto à componente visual, e é isso, e pode elevar um texto a um patamar muito superior. Há livros que foram muito bem adaptados, outros nem tanto, mas tendencionalmente o cinema e a televisão hoje em dia já se produz séries quase tão boas ou melhores muitas vezes que cinema. Muitas vezes é a função destes meios audiovisuais, é dar uma imagem e um som àquilo que é, portanto, aquilo que é um texto. Mas voltando ao que eu estava a dizer, portanto, este filme a nível visual é bastante bem conseguido, cenários muito bons, figurinos muito bons, atores muito bonitos também, mas eu acho que uma coisa que eu não gostei tanto neste filme foi a nível do texto. Lá está. Eu acho que o texto tem alguns problemas, não sendo um texto péssimo, e o filme é relativamente interessante. Eu acho que nós não, é assim, eu acho que o filme é um pouco maçudo por causa dos próprios diálogos, que eu acho que são excessivamente barrocos. Os diálogos tentam, portanto, replicar aquilo que é a linguagem quinhentista, mas eu acho que depois tentam misturar ali com uma linguagem contemporânea, e depois aquilo sai uma coisa assim um bocadinho estranha. Eu não gostei particularmente dos diálogos, acho que os diálogos são assim muito, muito maçudos, e muitas vezes são cansativos de acompanhar, e é talvez uma das coisas que eu menos gostei neste filme. E depois a própria narrativa, eu não acho que ela seja desinteressante, porque até tem algum dinamismo, portanto, de fazer alguns saltos temporais, quase como uma série. Portanto, nós vamos acompanhando episódios da vida de Camões, mas à medida que se faz, portanto, esses saltos temporais, muitas vezes há algumas personagens que ficam pelo caminho, e nós nunca mais voltamos a ter notícias com elas, ou nunca mais voltamos a ter notícias delas, ou quando voltamos a ter notícias delas, são em partes aleatórias do filme. E uma personagem na qual eu vou-me apoiar é na personagem da Dona Catarina da Taíde, personagem de Carmen de Loures, que foi um grande amor de Luís Vaz de Camões, e portanto numa altura do filme ela aparece, e ela acaba também por ser o motor de alguma das intrigas que se vão criar na corte. Aliás, este filme explora muito bem as intrigas da corte e os planos que se criam na corte, e depois ela desaparece porque Camões é desterrado para o Ribatejo e só volta a aparecer já quando Camões é preso, quando regressa de Ceuta. Portanto, é uma personagem que sai e nós nem notamos quase por ela, e ela, aparentemente ela seria uma personagem muito importante, porque ela teria sido uma musa quase para o Luís Vaz de Camões, mas o seu papel neste filme acaba por ser muito reduzido e quase secundário,
Obviamente que não se podia sobrepor à figura de Luís Vaz de Camões, porque era o protagonista, mas parece que há personagens, como é o caso da personagem de Eunice Melhores, Beatriz da Silva, que é muito superior a esta Dona Catarina, que tem um papel muito mais relevante, ao contrário da alegada musa, ainda que, obviamente, nós sabemos que houve precalços pelo caminho e que, pelo caminho, Camões foi perdendo o contacto com estas pessoas, mas, como qualquer pessoa, não é? Portanto, na vida nós vamos perdendo o contacto com várias pessoas e Camões não é exceção, porque Camões, ainda que seja uma figura mítica, não deixa de ser, portanto, uma figura, portanto, comum como nós, um ser humano como todos nós. Lá está, é natural que se perca o contacto, mas a forma como esta personagem é abordada e é explorada acaba por dar a sensação que ela afinal não é assim tão importante, ainda que o filme tente dar a ideia que ela é bastante importante. Pronto, acho que é talvez uma das coisas que eu não gostei tanto neste filme. Eu há pouco falei daquilo que tinha gostado neste filme e eu esqueci-me de referir uma coisa em específico, que foi a questão de haver cenas bastante bem realizadas para a altura. Aliás, foi uma coisa que me surpreendeu bastante em Camões, foi o facto de ter cenas muito, muito bem realizadas e que são quase próximos do cinema épico internacional, obviamente à nossa escala, mas que tem uma boa qualidade e que não anda, na minha opinião, muito longe daquilo que se vê noutros países. E de facto há uma cena particular que para mim, eu acho que foi talvez a cena que mais me chamou a atenção, foi a cena em Ceuta, em que se dá uma invasão daquilo que nós chamamos de mouros, em que eles invadem um castelo onde está Luís Vaz de Camões, e essa cena, portanto, é uma cena portanto, de uma batalha, e essa cena é bastante épica, é uma cena mesmo que nos deixa, fascinados, não é? E depois há uma cena em particular que é uma cena de tensão quase, que é no momento, ainda dentro desta questão de Ceuta, que é uma cena em que Luís Vaz de Camões está a erguer a bandeira portuguesa, e eu já vou voltar a repescar esta cena novamente mais à frente neste episódio, mas ele está a erguer a bandeira portuguesa que tinha tombado, não sei qual é a expressão, estava a tentar hasteá-la novamente, e ele leva um tiro no olho quando um mouro que estava prestes a falecer pega na sua arma e dá-lhe um tiro no olho e ele perde o olho. E essa cena é uma cena de elevada tensão e que é uma cena que combina a música, ou melhor, o instrumental, portanto, uma realização muito, muito interessante, e acho que foi talvez a cena que eu mais destaco neste filme. Depois há outras cenas relativamente bem realizadas e que são esteticamente agradáveis. Por exemplo, há cenas de bailado em que há as festas na corte e que eles estão a dançar. Portanto, essas cenas são muito, muito bonitas, têm planos muito interessantes, e eu acho que é um filme que, do ponto de vista técnico, está muito bem conseguido. Do ponto de vista mais narrativo, tem algumas falhas, e é isso que faz com que ele não seja tão bom como eu esperasse, na minha opinião. E é isso que eu tinha expectativas, e as expectativas não corresponderam. Obviamente que eu sei como é que é o cinema deste período, já não é que seja propriamente um cinema que eu visite ou revisite várias vezes. Tenho uma predileção por cinema dos anos 80, 90, não tanto por cinema das primeiras décadas do século XX, mas eu acho que obviamente que junta, portanto, esse é um tipo de filme mais lento, tem uma narrativa muito mais lenta, muito mais eu estou a falar do caso português, não é? Porque mesmo no Pátio das Cântigas há assim uma espécie de uma lentidão, portanto é uma lentidão própria do tempo. Nós hoje em dia estamos habituados quase a filmes que têm várias cenas, somos bombardeados com muitas cenas. Este filme não, é mais lento. Obviamente que tem algum dinamismo, não é? Por facto de abordar episódios, mas é um filme assim mais lento, com uma construção mais lenta, e que, portanto, é um filme que não é, na minha perspectiva, para uma pessoa que gosta de coisas mais dinâmicas como eu,
acaba por não ser tão apelativa. Mas eu obviamente que já contava com essa questão, porque não é? Conheço conheço o cinema da altura, principalmente o português, mas ainda assim eu acho que este filme acaba por ter, portanto, acaba principalmente por causa desses traços da época, não tanto a nível da forma da condução da narrativa, não é? Ainda que tenha essa questão da personagem, mas por exemplo os diálogos, que foi talvez a coisa que eu menos gostei, que é uma mistura entre a linguagem da época, há assim um exagero, com uma tentativa de repescar a linguagem de quinhentista, e portanto sai ali uma coisa assim muito estranha, e é isso que eu não apreciei particularmente. Eu não sei se tu me estou a saber explicar, mas é que isto na minha cabeça está a fazer muito sentido, mas depois tipo, eu não estou a conseguir transmitir isto, mas a ideia é que eu acho que tem alguns traços da época não favorecem este filme, mas obviamente não há nada a fazer e portanto lá está, não há nada a fazer quanto a isso, porque de facto é um filme da época, é um filme produzido na época, e que esses traços da época faziam parte desses anos e dessa forma de pensar e dessa forma de produzir arte. Bem, eu há pouco falei da questão da cena de Ceuta, que ia voltar a falar nela, e ia falar porque vou destacar particularmente 3 personagens em específico, que para mim são as melhores personagens deste filme e são as personagens mais interessantes. Acho que é assim, de facto, este filme tem aliás, tem um elenco muito extenso e que conta com nomes do cinema português. Aliás, eu estava a falar que Carmen de Lourdes e Eunice Munhoz são talvez os nomes mais conhecidos, mas também temos nomes como Vasco Santana neste elenco, portanto, mas com um papel bastante reduzido. Aliás, ele fez um papel que é talvez o papel mais... que é um papel que é quando lembrarmos de Vasco Santana nos vem logo à memória, portanto, aquele lado mais popular dele, e de facto ele representa um homem popular, um homem do povo. Mas como eu estava a dizer, este elenco é bastante extenso, é um elenco muito, muito grande mesmo, e de facto é um elenco que portanto não dá espaço a que todas as personagens estejam bem exploradas. Mas há 3, na minha perspectiva, que são personagens que eu gostei particularmente, que têm tempo de ecrã, que têm tempo para nós acompanharmos com mais profundidade, ainda que eu acho que uma delas, na minha perspectiva, tem um desenvolvimento muito raso. Mas há 3 personagens, que é Camões, portanto, é o protagonista, mal era se não fosse um bom personagem, que é brilhantemente interpretado. A outra personagem é Beatriz da Silva, que eu disse que também ia voltar a referir esta personagem, a personagem de Eunice Munhoz, que para mim é a personagem mais fascinante deste filme. E por fim temos a personagem de Pedro Andrade Caminha, o suposto inimigo de Camões, que é das 3 a personagem com pior desenvolvimento, é muito raso, portanto não sai daquela linha de ser inimigo de Camões, não tem nenhuma tonalidade fora disso, mas é uma personagem que tem uma função na trama muito importante, representa a inveja, portanto a inveja e portanto alguém que não consegue compreender a genialidade de Luís Vaz de Camões, portanto é alguém que inveja o talento dele e que portanto também vai causar intrigas de forma a prejudicar um adversário. Mas vou agora falar, portanto, acho que agora já falei desta personagem, é basicamente isto que eu queria dizer, portanto, ele representa aqui a inveja. Aliás, ele é muito intriguista, aliado também à personagem da Beatriz, portanto, uma mulher que podemos caracterizá-la como uma mulher despeitada, ela não tem a atenção de Camões, e por isso leva a que crie estratagemas e intrigas na corte para montar ciladas a Camões. O caso, talvez o apogeu destas ciladas que ela cria é o momento em que engana tanto a infanta Dona Maria e que engana Luís Vaz de Camões, levando a que ele tenha que fugir para Ceuta. Portanto, ela cria ali um estratagema digno de novela mesmo, digamos assim. É por isso que eu acho que isto é tão fascinante, isto é bastante apelativo, porque há personagens de novelas que são assim, portanto é assim muito, criam assim intrigas e portanto estratagemas de forma
a prejudicar o protagonista. E é isso que Beatriz faz, portanto, ela vai montar esta cilada, portanto, vai dizer à infanta Dona Maria que quer se encontrar com ela para tentar salvar o próprio irmão da prisão, que foi para a prisão por causa da própria infanta, não é? Porque estava a cobiçá-la e o rei não gostou. E ela então... e então é momentos antes nós acompanhamos a infanta a falar com Camões e a dizer que tinha um livro para lhe dar. E então o que a Beatriz faz, com muita sorte também, digamos que ela também aliou aqui muita sorte, é portanto pegar nesse livro, escrever uma pequena nota e dizer que se quer que a infanta, ou melhor, dizendo que aquilo é uma mensagem da infanta, que a infanta quer encontrar-se com ele num espaço do paço. E então ele vai acabar por se ver envolvido numa grande cilada, porque vão entender aquilo como um abuso contra a infanta e, portanto, ele tem que ser preso. E acho que este estratagema é fenomenal na minha perspectiva. É algo mesmo digno de novela, de uma das melhores novelas, pá. Eu acho que é mesmo... algo mesmo cativante. Eu achei isto bastante cativante. Eu acho que ela é uma mulher bastante inteligente e acho que lá está. Uma pessoa só pode criar este tipo de estratagemas se for inteligente. E portanto acho que é uma das particularidades de Beatriz. Ela é eu estava a ler uma crítica acerca deste filme que a chamava de um anjo mau. Portanto, eu acho que é de facto um anjo mau e que tem poder sobre o destino de alguém e que vai ter poder sobre o destino de alguém. Portanto, é isto que faz, portanto, o despeito. Ela é uma mulher sem atenção de Camões, porque no momento em que ela quase que se apaixona, eu não sei se é bem uma paixão ou se é uma tentativa de ter um holofote, não é? Eu acho que podemos, se calhar naquele período podemos entender isto quase como uma paixão, porque ela no fim depois deixa entrever que é de facto apaixonada por ele. Mas naquele momento em que ela é ignorada por ele, eu acho que é uma questão de ter atenção, porque ela sentiu-se desprezada e é isso que faz com que ela tenha esta quase sede de vingança, mas ao mesmo tempo conserva. Ela é uma anti-heroína, porque lá está, tipo, não podemos encará-la bem como uma vilã, digamos assim. Eu chamei vilã porque faz-me lembrar algumas vilãs das novelas portuguesas e, por exemplo, principalmente interpretadas pela Alexandre Licastre, em que também criava este tipo de estratagemas. E é por isso, quando estava a ver este filme, lembrei-me logo disto. E de facto, ela, a personagem da Eunice Munhoz, Beatriz, ela é uma mulher que no fundo, no fim, arrepende-se de tudo o que fez. Ela é quase uma anti-heroína, porque ela é que vai criar as ciladas a Camões, mas no fim vai se arrepender e pede-lhe e quase lhe implora que vivam os dois juntos aquela má fortuna, porque ela própria também se prejudicou com este tipo de atitudes e no fim nota-se de facto um certo arrependimento pelo que fez. E acho que é talvez uma personagem cativante. Eu acho que para mim é a personagem mais cativante deste filme e acho que merece toda a atenção. Eu agora vou falar um bocadinho mais aprofundadamente do protagonista e agora vou dar mais atenção ao protagonista, não é? Ao início eu tinha planeado falar primeiro do protagonista, depois da Beatriz e do Pedro, mas acabei por fazer aqui uma troca. Mas Camões é sem dúvida uma figura louvada neste filme. Este filme é para louvar a figura de Camões, portanto... E isto tem uma perspectiva, isto tem uma razão de ser. Portanto, Camões é como eu estava a dizer, o santo padroeiro da língua portuguesa e, portanto, um regime nacionalista como era o Estado Novo, faz sentido louvar aquele que é o pai, o santo padroeiro da língua portuguesa, como eu disse no início deste episódio. De facto, este Camões é um Camões mulherengo, podemos dizer assim. Ou seja, é um homem desejado pelas mulheres, mas que também deseja mulheres. E de facto ele é desejado não só pela sua beleza, mas também pela sua própria lírica. E de facto ele vai usar a lírica também para seduzir as mulheres. E aliás, há uma coisa muito curiosa neste filme, que é o facto de quase termos aqui uma aula de português, não é? Portanto, nós temos aqui referência a vários poemas. Quase todos nós estudámos no secundário, penso eu. E estes poemas todos aparecem ou a serem declamados pelo próprio Camões para seduzir uma mulher,
ou aparecem como canções, ou aparecem em momentos, portanto, de festas no passo. Portanto, os poemas aparecem, toda a obra, ou quase toda a obra, eu estou aqui a exagerar, não é? Mas boa parte da obra de Camões aparece neste filme de uma forma bastante orgânica e que, portanto, tem a sua função no filme. Ou seja, achei bastante interessante a forma como pegaram, ou melhor, como quase como juntaram esta dimensão, portanto, a figura, a sua obra, e como é que conseguiram corporizar isto na própria narrativa. Aliás, muitas vezes, muitos poemas de Camões, certamente, como toda a gente se recorda, tinham um mote, não é? E, portanto, o mote muitas vezes também é dado por uma outra personagem, e a partir daí ele produz o seu poema. E eu acho que foi um dos aspectos que eu achei mais interessante relativamente a isto, ou seja, ligam o seu aspecto mais mulherengo e o seu aspecto mais dele ser desejado, o aspecto dele ser desejado pelas mulheres, à sua própria lírica. Se bem que no fim nós também tenhamos portanto, a referência aos poemas, ou tipo de poemas já do âmbito mais pessoal, ou o caso dos Lusíadas também aparecem neste filme, quando são declamados, por exemplo, por exemplo, de uma das estrofes, um dos cantos dos Lusíadas é representado ao rei Dom Sebastião, e portanto também aparece aqui estes poemas extra amor, digamos assim. Para além deste lado mais melhorengo, o Camões é também representado de uma forma que corporiza aquilo que são os valores do próprio regime do Estado Novo. Portanto, ele é um patriótico, o momento em que ele, como eu falei daquela cena em Ceuta, que eu disse que ia voltar a referir, é neste momento. Essa cena em que ele erga da bandeira, para mim, é bastante paradigmática, não só daquilo que se pretende transmitir ao público, portanto, o facto de ser patriótico, e depois há outras referências mais no final do filme, quando ele tem quase aquela como é que está-me a faltar a palavra, mas tem aquela febre, digamos, quase quando começa a conceber os Lusíadas, também se mostra que ele é um homem patriótico e quer louvar os feitos da expansão marítima, daquilo que no período se chamava de descobrimentos, no período do Estado Novo se chamava descobrimentos. E eles, ou achamentos, não é? Porque também a expressão achamentos, também na historiografia, também tem muito que se lhe diga. Os achamentos, aliás, muitas vezes é a expressão que até há quem diga que é a mais correta para ser utilizada, mas como eu estava a dizer, ele é um homem patriótico e que tem um gosto pela sua pátria, e portanto que de facto faz sentido pegar, ou seja, ele é um homem que corporiza aquilo que são os valores do próprio Estado Novo, e é por isso que ele também tem esta atenção, não só por ser o santo padroeiro da língua portuguesa, mas também por ter sido alguém que cantou os feitos dos portugueses. Portanto, ele fez quase uma história de Portugal ficcionada, não é? A partir dos Lusíadas. E de facto é por isso que ele é tão louvado. Mas como eu estava a dizer, na cena de Ceuta, ele, quando vai hastear a bandeira, aquilo é um reflexo do facto de ele ser patriótico. E depois, quando ele leva o tiro e diz aos camaradas, para dizer, e estou a usar a expressão camaradas quando estou a falar de um filme de Estado Novo, atenção, isto é perigoso, estou a brincar. Ele diz aos camaradas que devem continuar aquilo que estavam a fazer para não se lamentarem, e portanto isto também demonstra, por um lado, como eu estava a dizer, o seu caráter mais patriótico, mas também a sua coragem. Portanto, alguém que é corajoso, não é? E que vai suportar a dor, mesmo tendo perdido um olho, não se fica ali a lamentar. Portanto, é alguém viril, portanto, corajoso, e que lá está, que nada teme. Aliás, o Camões aqui é corajoso não por causa disso, mas também pelo facto, por exemplo, de embarcar, por exemplo, para Ceuta, para embarcar para a Índia, e não ter medo portanto, no fundo, de ir à aventura, muitas vezes porque é obrigado a ir, mas outras vezes porque tem curiosidade e porque é um homem curioso. Aliás, os Lusíadas, ou melhor, a perspectiva que se dá neste filme acerca daquilo que foi escrito dos Lusíadas,
é que foi um ato de coragem, um ato de patriotismo, mas também um ato de coragem, não é? Portanto, o facto de embarcar na viagem igual à do Vasco da Gama, num período de incertezas, é também muito, muito paradigmático daquilo que se tenta representar, ou melhor, aquilo que é a representação de Luís Vaz de Camões. Eu, por fim, acho que há ainda um elemento interessante acerca da figura de Camões neste filme, é o facto de ele ser um homem honrado. Naquele momento em que Beatriz cria aquela cilada, o Gaspar Borges, que era um guarda do rei, um homem pequeno, muito pequeno, aliás, ele tenta atacar Luís Vaz de Camões à traição. E Camões percebe e olha para a cara deste Gaspar e acaba por jurar a ele e a si mesmo que iria, quando voltasse a revê-lo, não é? Portanto, iria, no fundo, vingar-se deste ato de Gaspar Borges. Ora, depois desta cilada que Beatriz lhe monta, Camões, ou para quem viu o filme, ou para quem não viu, porque por isso que preciso de contextualizar, Camões embarca para Ceuta, e é nesse momento, portanto, eu estou aqui a trocar as cenas todas, mas ele embarca para Ceuta e regressa de Ceuta uns tempos depois, e numa procissão do Corpo de Deus, depara-se com Gaspar Borges numa cena que tem algum caráter cómico, porque Gaspar está a pegar nas candeias às avessas, e eles fazem ali uma brincadeira com o provérbio, e Camões acaba por persegui-lo dessa procissão, e é aí que depois acaba detido. Mas ele diz, e ele chega mesmo a atacar Gaspar, e depois é que é detido, não por ter atacado Gaspar, mas também porque já tinha antecedentes, digamos assim. E no fundo nós percebemos aqui a honra que Camões tem e, portanto, aquilo que é, portanto, é uma figura íntegra e que cumpre as promessas que faz, e este é um reflexo da sua honradez. Bem, eu queria só agora terminar. Eu já falei de algumas questões dos valores do regime do Estado Novo, e acho que as cenas finais do filme é que deixam entrever o tipo de mensagem propagandística que este filme tem. Portanto, há uma cena em que aparece, portanto, imagens daquilo que hoje em dia é Belém, portanto, tem imagens do mosteiro, suponho eu que seja do mosteiro dos Jerónimos, da Torre de Belém, e tem do Padrão dos Descobrimentos. E, portanto, não sei se toda a gente está recordada, se não está, mas o Padrão dos Descobrimentos é feito na sequência da exposição do mundo português em 1940. E de facto há uma série de datas, além dessas imagens que aparecem nos últimos 10 minutos do filme, há 3 datas que aparecem mesmo nos últimos segundos do filme, que são as datas de 1640, 1810 e 1940. E estas 3 datas são muito importantes para o regime. Portanto, o filme passa-se em 46, mas são muito importantes para o regime e para aquilo que quer-se transmitir ao público. Portanto, toda a gente sabe que em 1940 deu-se o 1º de dezembro, portanto, aliás, é o momento em que há a sublevação dos portugueses contra aquilo que é, portanto, o domínio espanhol, o domínio filipino, se bem que depois a guerra da independência ainda vai durar mais alguns anos, mas 1940 é a data que marca, portanto, o fim do domínio espanhol. 1910 representa o ano em que se dá o fim das invasões francesas e que Portugal resistiu a esse domínio estrangeiro, e 1940 pode ser entendido como uma referência à exposição do mundo português, não é? E, portanto, que é uma exposição que por si só tem um caráter colonialista, e este filme tem um caráter colonialista. O facto de se louvar a figura de Camões a partir deste filme é uma referência também ao colonialismo e à expressão colonial do Estado Novo. E Camões é uma figura, e Camões e tudo aquilo que é a elevação e a glorificação do Império, a partir da figura de Camões e a partir dos Lusíadas,
portanto, um reflexo daquilo que é o colonialismo. Aliás, a escolha de Camões como uma figura a tratar não é, na minha perspectiva, à toa, porque Camões, além de ter esse caráter nacionalista na perspectiva de ser o santo padroeiro da língua e de haver um tom elogioso aos portugueses e, portanto, que Portugal é um país muito lindo e que Portugal, os portugueses são homens e mulheres, neste caso é mais uma perspectiva masculina, mas são homens muito, muito honrados e que são homens fenomenais, é de facto portanto, é uma expressão do nacionalismo, por um lado, mas também uma expressão do colonialismo, porque há essa glorificação do Império. Bem, eu agora vou terminar o episódio e vou responder à pergunta que deixo sempre, ou melhor, à pergunta que eu faço sempre, se vale a pena ou não assistir a este filme. Eu acho que desta vez vou dar uma posição sim e não. Eu acho que do ponto de vista histórico é um filme excelente para nós assistirmos. Acho que é um filme que tem muitas questões que nos deixam a pensar acerca do próprio Estado Novo e da própria maneira como é e foi representado o período da expansão marítima. Mas, por outro lado, do ponto de vista mais artístico, eu não acho que seja um filme que eu à partida recomendo logo, porque eu acho que é um filme que é preciso estar com muita paciência para o assistir. É daqueles filmes que não se pode assistir a avulso, não é? É um filme que é preciso estar com muita paciência para o assistir. É um filme que tem diálogos muito maçudos e, portanto, tem esses problemas narrativos, mas nós também temos de estar um pouco abertos àquilo que é aquilo que se pretende transmitir e àquilo que é, portanto, é esse lado mais maçudo. Portanto, eu acho que é aqui um sim e não, e acho que é mais passar a bola para vocês. Na minha perspectiva, eu se me perguntasse se eu agora voltaria a assistir este filme, certamente não. É um filme para assistir uma vez e está tudo bem. Acho que é assim, acho que é interessante pensarmos nele do ponto de vista histórico. Eu gosto muito de fazer esta análise e enquadrar o cinema no seu período, mas lá está, fica um bocadinho difícil porque não foi um filme que eu particularmente tivesse adorado, lá está, e é por isso mas também ao mesmo tempo não o odiei, lá está, por isso é que eu fico assim um bocadinho na dúvida. Mas enfim, como eu disse, para a semana, aliás, desta vez o episódio não vai sair daqui a 2 semanas, mas vai sair já na próxima semana, portanto no próximo dia 20, vamos terminar mais uma temporada do Clube do Vídeo, esta 4ª temporada, com o episódio que eu mais aguardo gravar. Eu estou à espera de gravar este episódio há pelo menos 3 anos. E acho que agora surgiu a oportunidade, porque Friends comemoram 30 anos, e acho que faz muito sentido trazer talvez uma das maiores séries da televisão americana, uma das minhas séries favoritas também. Eu estive a reassisti-la agora este verão, vou agora ver a Reunion para pensar naquilo que vou falar neste episódio, mas é um episódio que eu estou muito empolgado para gravar, e portanto vamos passar para um mundo completamente oposto a este que eu trouxe neste episódio. Mas eu estou muito, muito, muito empolgado para gravar Friends, ou melhor, para gravar Friends não, para gravar o episódio sobre Friends, porque é uma das minhas séries favoritas e eu adoro falar sobre esta série, e sempre que tenho a oportunidade falo sobre ela. Portanto, desejo-vos uma ótima semana e até ao próximo episódio do Clube do Vídeo. Até lá!